Fala galera, tudo bom? Estamos diretamente do Hacktown, vários conteúdos sensacionais sendo gravados aqui, startup, grandes empresas, a própria comunidade, o evento, o governo também vai falar, então acho que a gente está conseguindo complementar, muito conteúdo legal. Esse é um episódio Monk no Hacktown e um Beyondcast, então a gente está conseguindo fazer uma collab em conjunto aqui, em parceria Claro e Monk. É muito legal, mais um evento aqui. E tô com um convidado da Claro agora, Maurício, do Claro Pay. Se puder se apresentar pra gente. Claro. Bom, eu sou Maurício Santos, eu sou diretor executivo de serviços financeiros da Claro e General Manager do Claro Pay, que é o banco digital da Claro. É uma honra estar aqui com vocês, poder bater esse papo com vocês, compartilhar um pouco com vocês o que a gente está fazendo e falar e Legal demais. Discutir sobre esse tema. E o Hacktown é extremamente rico para a gente, né, fazer benchmarking, Sim. fazer relacionamentos novos e estimular a economia, principalmente em coisas novas, né? E a cidade abraça muito. Esse fundo de inovação aí que traz. Legal demais. A cidade abraça muito. É meu primeiro Hacktown e é muito legal, né? Diferente de todos os eventos, não é aquele de pavilhão. Não, aqui Exato. você tá na rua, trocando ideia com a pessoa, tô comprando um pão ali na padaria. É muito legal. Eu lia um livro do Jack Welch, que é um grande líder, que liderou a AGE, um dos maiores líderes da história, né? E aí ele falava, os grandes negócios, as grandes ideias surgem num ambiente informal, não é no formal, numa reunião. E acho que essa é a ideia do Hacktown. Né? Muito bom. E eu queria entender, em cima do Claro Pay mesmo, qual que é a diferença dos outros meios de pagamento? Assim? Por que a Claro tem um meio de pagamento? Sim. A gente até estava num painel agora há pouco no Hacktown falando sobre Embedded Finance, finanças embarcadas. Muitas empresas, assim como a Claro, têm feito serviços financeiros, entrado em fazer seus próprios serviços financeiros. E aí o grande questionamento é por que, se já existem bancos, inclusive fintechs financeiras, por que a Claro está fazendo serviço financeiro? Porque a gente quer resolver um problema do nosso cliente que a gente entende que ninguém ainda resolve muito bem. O Claro Pay foi criado principalmente uma persona, né, que a gente interpretou, que são classes C, D e E, geralmente são pessoas semi-bancarizadas, que por pesquisas recentes mostram que mais do que 50 milhões de pessoas hoje no Brasil pouco utilizam ou não utilizam contas ou serviços financeiros nos últimos 3 meses. Com a pandemia, a gente teve uma bancarização, né, com aquela conta do Caixa Tem, né, que a gente teve. Mas, mesmo assim, as pessoas, uma boa parte das pessoas ainda não estão acostumadas a usar. Tem medo de tarifa, tem medo de burocracia, não tem crédito disponível, principalmente, né? E tem uma série de dificuldades. Essas são pessoas que vão na fila da lotérica para pagar a conta, não querem pagar pelo aplicativo do celular, ainda existe isso. São pessoas que querem trabalhar ainda com dinheiro em papel, porque mostra status, quando ela está com aquele calhamaço de dinheiro, ou quando vai numa mercearia da comunidade, ali na mercearia ela consegue uma pechincha se ela paga em dinheiro. Então tem uma série de pessoas que ainda preferem trabalhar com dinheiro. E hoje a gente tem o Pix, hoje a gente tem uma série de serviços disponíveis para facilitar esse acesso, essa inclusão financeira. Só que a gente entende que ninguém conhece o nosso cliente nessa característica como a Claro. A Claro tem, geralmente, com esse cliente, o serviço pré-pago, o serviço controle, um flex, que a gente chama, em que a gente tem muitos dados sobre esse cliente. A gente tem mais de 20 mil variáveis que a gente conhece desse cliente. Se o cliente permitir o uso dessas informações devidamente, a gente conhece quais aplicativos ele usa no celular, onde que ele está localizado, onde que ele dorme, se ele viaja, algumas características de consumo, quanto que ele faz de recarga, então para quem que ele está ligando, de quem que ele está recebendo de ligações. Então a gente entende que se a gente realmente agregar esses dados, combinar esses dados para conhecer melhor esse cliente com um relacionamento adicional de uma conta digital, a gente consegue para esse cliente oferecer soluções financeiras de uma maneira muito mais assertiva, muito mais personalizada, que hoje ele não tem acesso. Então, Claro Pay é uma plataforma de soluções financeiras multilateral. Da mesma forma que o Uber, ele une quem quer oferecer serviços de viagem para quem precisa, né, fazer transporte, né, ser transportado, e ele une essas duas coisas. O Claro Pay une mais de 90 milhões de clientes que a gente tem na Claro, as soluções financeiras de bancos e fintechs parceiros, né, com a personalização
com o relacionamento que a Claro tem com esses clientes. Que legal. Então essa é a proposta do Claro Pay, por isso que a gente entrou nesse negócio. Faz quanto tempo tem o Claro Pay já? O Claro Pay existe há 3 anos, a gente lançou ele em fase beta junto com o lançamento do Pix em novembro de 2020. A gente criou o banco em 5 meses, depois ele veio evoluindo de lá para cá. A gente já nasceu o Pix. Hoje a proposta do Claro Pay é fazer tudo pelo celular. Para que usar um cartão físico? Se você tem um celular no bolso, o seu celular é da Claro, você está conectado, e aí eu vou te dar um serviço adicional, que é a inclusão financeira também, usando o celular. Que legal. E o mercado que andou muito é financeiro. As fintechs, elas vêm muito forte porque tem muito dinheiro envolvido e acaba tendo. A gente tá faz quase um ano, um pouquinho menos de um ano dentro do Cubo Itaú, e a gente vê a força das fintechs e a força do mercado. Fui em vários eventos, várias palestras, e tem um caso curioso, até puxando o Hacktown e Santa Rita. A gente tava andando ali, tem uma lotérica aqui perto. Tinha uma fila gigante na lotérica, assim. E aí eu comecei a pensar, e você falou de lotérica agora, e é muito de acordo com o comportamento, né? Mas, sei lá, nas grandes capitais, você não vai ver uma lotérica lotada em São Paulo, você vai ver uma lotérica em Floripa, como ainda onde veio. O que tem de futuro ainda dentro desse mercado de meio de pagamento? O que a gente pode ver ainda? Porque pra mim, cara, tá no celular, o que vai poder acontecer? Exato. Eu acho que tem alguns passos. Primeiro, o Pix, ele foi disruptivo. Não tem dúvida sobre isso. O Pix, se você olha as estatísticas do Banco Central de meios de pagamento, já é o meio de pagamento mais usado pelo brasileiro. Superou o cartão de débito, superou dinheiro, superou o cartão de crédito recentemente, boleto e tudo mais. Então o Pix já fez uma boa parte disso. Mas ainda como você falou, se a gente está naquela nossa bolha de São Paulo, de grandes capitais, e se você está nas regiões mais ricas, geralmente você não vai ver todo mundo usando o serviço de banco pelo celular. Agora, se você vai nas regiões mais carentes, nas comunidades ou outras cidades menores, interior, é impressionante. As pessoas ainda usam as lotéricas para pagarem conta. E até culturalmente, né? Culturalmente. Na Claro a gente vê isso. Uma boa parcela das faturas da Claro, de serviço da Claro, são pagos em lotéricas. Uma boa parte das recargas feitas no celular são feitas no jornaleiro, no supermercado, na farmácia, em pontos físicos. E aí vocês perguntam, o que falta para essas pessoas irem para o digital? A pandemia acelerou a digitalização, o Pix também para serviços financeiros, mas ainda tem um caminho de educação financeira importante para essa camada de população. E é isso que a gente propõe com o Claro Pay, de fazer a inclusão financeira dessas pessoas. Agora, tem uma outra questão que é crédito. Meios de pagamentos, o Pix direcionou bem. Sim. Vai ter o Pix Crédito no futuro, que o Banco Central já está anunciando, que vai até, talvez, substituir cartão de crédito sem bandeira. Eu lembro quando lançaram o Pix, eu já apresentavam o Pix Crédito, né? Eu lembro que até falava, talvez é o final do crédito, meio que o Pix começou e não falaram mais disso, agora você volta. E aí o Roberto Campos, o presidente do Banco Central, voltou a priorizar isso nessa gestão do Lula de agora. Então a questão é crédito. A gente ainda tem uma grande concentração de oferta de crédito hoje nos grandes bancos, né? Esse acesso ainda não chega a essa camada da população mais carente. Não sei se vocês sabem, mais de 45% da população está negativada em birôs de crédito, né? E aí, esses bancos geralmente eles não oferecem crédito para essa população, já simplesmente por esse parâmetro. E a gente sabe que nessa população existem os fraudadores, que é o primeiro que você tem que retirar, mas existem os bons e os maus pagadores. Como você segrega o bom pagador? Entendi. E aí é o ponto que eu falei, é a personalização, é o uso de dados, o entendimento do que está fazendo. E a entrada de novos players, né, como uma Claro, com o Claro Pay, para entender esse cliente, fazer um nanocrédito, fazer um microcrédito, entender como esse cliente paga e atender melhor esse cliente. A nossa relação crédito em relação ao PIB no Brasil é uma das menores do mundo em relação a países desenvolvidos, semi-desenvolvidos. Então existe muito espaço ainda para crédito no Brasil. Muita coisa ainda precisa ser feita. Teve o crédito positivo, agora tem o Open Finance, o governo está tentando ajudar. A gente tem expectativa da queda de juros, né, nos próximos meses, com a melhoria da situação econômica. E aí eu acho que a perspectiva e o futuro do mercado financeiro é uma disponibilidade maior de crédito, né, com rentabilidade para quem estiver oferecendo isso. E, consequentemente, melhora a economia, porque começa a entrar num fluxo. Aumenta consumo, e a gente é um país cuja economia é motivada por consumo.
E aí a gente cresce a economia brasileira. Então é bom para todo mundo. É bom para quem mundo. quer oferecer negócio, oferecer crédito, com responsabilidade e rentabilidade. Bom para a população que quer pagar e tem consciência. Bom para o governo, né, que pode crescer com isso. Bom para a economia, bom para o país. Legal. E aí hoje você falou que você é responsável pela parte de financeira, como é que é? Fintech, chamam dentro da Claro. Além do Claro Pay, fazem alguma coisa? O que fazemos? O Claro Pay é o carro-chefe, o nosso principal serviço, porque ele é um guarda-chuva de serviços financeiros. Sim. Mas a gente tem outros serviços separados. Então a gente tem o Proteção Móvel, que é um produto de seguro de celular. Ele é extremamente de sucesso, a gente implementou em 2018. E hoje. Faz super sentido, né? E faz super sentido. E faz todo sentido. Na verdade, não fazia sentido a gente não ter, né? Cara, antes, é muito legal isso. Mas pode continuar. Não, e a gente faz tanto sentido que a cada 2 aparelhos, pelo menos um sai com seguro de celular das nossas lojas. Porque aumentou o número de furto, de roubo, de quebra. O celular é a vida das pessoas hoje. As pessoas, mesmo mais simples, economizam em outros lugares para comprar um celular melhor, com melhor capacidade. Porque faz tudo pelo celular. Trabalha, estuda, dorme, faz tudo, né, pelo celular. Então, tem que ter um seguro, né? Eu vim de Floripa, né? Eu nasci em Floripa e tô há 3 anos em São Paulo. Floripa. Eu também. Então, há 3 anos eu tô morando em São Paulo e em Floripa não é comum ter seguro de celular. De verdade, porque é muito seguro, é tranquilo. Exato. E quando eu mudei pra São Paulo, eu não fiz seguro de celular. Foi roubado. Aí todo mundo assim, nossa, mas não tinha seguro, que loucura. Pra mim, o seguro do carro é obrigado a ter, mas o celular não era. E aí acho que falta também uma educação, fala assim, ó, é bom, é importante ter aqui e tal, entra comunicação, entra, mas faz super sentido verdade, ter verdade. Então esse é um produto de sucesso. A gente tem uma taxa de conversão de venda que é benchmark na América Latina, entre nós, outras operadoras, varejistas. E a gente tem um outro produto que é super interessante, que é um meio de pagamento, que é o Claro Troca, que é a troca de um celular usado quando você vai comprar um novo. Ele entra como um meio de pagamento, né? Pelo menos reduzindo o valor da sua parcela. Esse é um produto que a gente está vendendo super bem também, porque a gente fez uma parceria com uma empresa que se chama Trocafone, e hoje a gente tem um produto que tem a melhor oferta para o cliente no valor do celular usado dele. Seria tipo muito parecido com troca de carro. Sem dúvida, sem dúvida. Só que é aquele negócio, a troca de carro geralmente vão te desvalorizar muito, né? E isso acontece também. Vão diminuir um para baixar outro. Varejistas, mesma coisa. O nosso diferencial é que a gente tem uma tabela garantida que a gente consegue ser mais competitivo que os concorrentes e oferecer um melhor valor, te valorizar mais pelo seu celular. E aí, obviamente, você paga menos por um novo. Muito legal, muito legal. E o que eu ia falar antes, que eu conversei com bastante gente aqui de várias grandes empresas e... como é que eu posso dizer? Por exemplo, antes a Claro era vista como que telefone, internet, TV, e não como ecossistema, né? E cada vez as empresas estão indo mais para esse caminho. Então, a Drogasil, por exemplo, pensa muito como um bem-estar. A Ambev como uma plataforma. E, lançou o Zé Delivery, que talvez não tem nada a ver com o que pensava lá atrás. Exato. E aí ver a Claro fazendo essas movimentações, tem tudo a ver também, né? Pensando muito mais como ecossistema. Como é que resolve a dor do cara? E não só como que eu vendo mais plano de telefone, Isso, exato. É isso aí. É entender o que o cliente precisa. E aí você pode ir além do seu serviço inicial, que foi um serviço de conectividade. Isso é bom para o cliente, porque ele pode ter mais alternativas para ser atendido naquelas necessidades, resolver um problema dele de uma forma diferente ou resolver de mais efetiva. Mas é bom também para Claro, porque olha o seguinte, se você comparar o valor de mercado das empresas de telecomunicações no mundo e comparar com das Big Techs, por exemplo, os das Big Techs hoje em dia são muito superiores. E aí, quem que provê a conectividade para o serviço das Big Techs? As operadoras, né? Então, isso não é justo. Isso significa que se a gente provê a conectividade, por que a gente não provê também alguns dos serviços que o cliente usa, não só a conectividade? Então, o serviço financeiro, como o Claro Pay, é um exemplo, né? Existem outros serviços que a Claro também está desenvolvendo, como a Internet das Coisas, que também usa conectividade. O Claro Música é um outro exemplo de streaming, né? O TV+, né? O streaming, ou a combinação de vários streamings, para que o cliente também use a TV, usando a sua internet de casa, a sua conectividade, ou usando o telefone móvel, usando toda a conectividade que a Claro oferece. Então, é uma forma da empresa atender melhor a necessidade do cliente de uma maneira mais verticalizada, mas é uma forma da empresa também gerar maior valor para o seu acionista
com outros serviços negócio. E que podem ser numa camada acima, além da conectividade. E que podem ser mais rentáveis do que, né? Sendo Sem um dúvida. Paralelo aqui, não é mais para ganhar cliente, é para fazer dinheiro mesmo, né? Então, existem, não sei se vocês viram notícias públicas recentemente de valor de mercado no Mercado Livre, receita do Mercado Livre e do Mercado Pago. O Mercado Pago é o Claro Pay da Claro, está assim com o Mercado Pago para o Mercado Livre, né? E o Mercado Livre é um exemplo de sucesso de empresa que já tem gerado resultados talvez até melhores do que o marketplace. Sim. Né? Então, isso aconteceu em outros países, inclusive com operadoras que tiveram as suas fintechs, né? De aumentar o valor de mercado da empresa ou talvez até superar o do core business da empresa. Isso até pode acontecer. Porque aproveita a melhor parte dele, Mercado Livre, que ele tem a base ali, tem a facilidade da compra, Exato. então o que eu consigo fazer para ganhar, e acho que... Exato. No caso de sucesso na África, da Vodafone, esse é um caso super público de sucesso, com a M-Pesa, que é a fintech que eles criaram muitos anos atrás, até antes de tudo que a gente está discutindo, atendeu a necessidade, né, da população do Quênia na época, depois de outros países da África, e cresceu, e talvez cresceu até do que a própria operadora em alguns países. Legal. Então, indo para o final aqui, te agradeço, acho que foi um papo super legal para conhecer o Claro Pay. Agora eu gostei, vou vender Claro Pay por aí. Convido a utilizar, baixar o vou baixar, pode cobrar. Agradeço mesmo. A gente sempre aqui com o nosso conteúdo, a gente sempre pede uma dica final, seja pessoal, profissional, mas quem está assistindo quer aprender alguma coisa e quer ter aquela anotaçãozinha, sabe? Sim, exato. Então, qual dica que o Maurício da Claro Pay da Claro daria? Eu acho que a dica principal que a gente usou muito no Claro Pay é resiliência, persistência. Se você quer inovar, você certamente vai encontrar uma série de barreiras. Barreiras para encontrar alguém que queira ouvir a sua proposta, você vai ter barreiras para entender melhor o cliente, você vai ter barreiras para conseguir os investimentos necessários, você vai ter barreiras dos competidores, você vai ter uma série de dificuldades. A gente está cada vez mais aumentando o ambiente de inovação no Brasil, com várias iniciativas, como o próprio Hacktown. Mas o Brasil é um país difícil para você construir novos negócios. Começando pela burocracia administrativa, para você abrir uma nova empresa, o tempo para abrir uma nova empresa, a complexidade tributária que a gente tem, uma série de dificuldades que hoje o empreendedor tem no Brasil. Mas não desista nunca. É o que a gente fez no Claro Pay. A gente ficou talvez 2 anos para aprovar o business plan do Claro Pay numa empresa de telecomunicações. Poxa, vamos fazer isso? Vale a pena? Né? Vamos em frente ou não? Se você não tiver resiliência, se você tiver persistência, você realmente não vai conseguir alcançar seus objetivos. E todos os cases de sucesso que você vê hoje, de fintechs, de startups que cresceram, você vai ver que elas tiveram ups e downs, né? Tiveram momentos de crise, o negócio quase quebrou, e aí tiveram que se reinventar, e tiveram que pivotar o negócio e fazer de uma maneira diferente. Então, o principal é persistência e foco no cliente. Foco no cliente. Resolver o problema do cliente, ter uma proposta de valor para aquele cliente, uma necessidade que você vai resolver. Esse é o início de uma ideia, de uma inovação. E persistência para você chegar lá. Boa. Cara, legal demais. Baita papo para fechar o dia aqui. Prazer agradeço, enorme. A gente vai falando e... Valeu, galera. Esse foi o Monk no Hacktown com Beyond Cash. Super episódios. A gente se vê. Valeu!